Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a movimentação de um personagem para jogos de plataforma 2D. Então vamos lá. Aqui eu já construí para a gente um cenário, para que a gente possa testar a nossa movimentação. Eu criei um personagem e algumas plataformas. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar os componentes de física no nosso personagem. Então vamos selecionar o nosso personagem, adicionar componente, Capsule Collider 2D, um colisor do tipo cápsula. Aqui o nosso personagem colidirá com qualquer outro objeto que estiver na nossa cena. Adicionando mais um componente, Rigid Body 2D, nós vamos adicionar agora física ao nosso objeto. O nosso personagem, a partir de agora, sofrerá interferência da gravidade, por exemplo. Bom, agora nós devemos criar nosso script, onde estarão todos os comandos que possibilitarão que a gente movimente o nosso personagem. Nós vamos criar aqui na pasta Assets mesmo, Create, script C#, e vamos entrar no nosso script. Bom, com o script pronto, a gente deve pensar primeiro quais serão as teclas que nós deveremos utilizar para movimentar nosso personagem. Para isso, nós vamos aqui em Editar, Project Settings, Configurações do Projeto, Input Manager, o gerenciador de inputs. Aqui nós temos alguns comandos já pré-definidos na Unity. Um deles é o horizontal. Significa que, se você clicar com a setinha para a esquerda ou para a direita do seu teclado, ou também o A ou o D, você vai acionar esse input horizontal aqui do Input Manager, certo? Então é isso, o horizontal que nós vamos mexer por enquanto. Voltando aqui ao código, na função Update, é a função onde nós vamos estar fazendo a verificação da entrada de comandos do nosso teclado. Se o input que eu estou entrando nesse momento .getAccessRow. O que significa isso? O que significa getAccessRow? É um eixo, você está capturando a informação de um eixo, certo? Esse eixo é horizontal. O horizontal trabalha como se fosse o analógico de um controle. O analógico de um controle tem a sua origem, mas também tem todas as extremidades, todas as possibilidades de movimentação de um personagem. Não só no eixo X e no Y, quanto nas diagonais também. A parte do Raw significa que nós estamos retirando todos os valores entre 0 e a extremidade do nosso analógico, que nós estamos fazendo com que nosso comando seja de rápida resposta. Significa rápida resposta. O nosso personagem não vai ter a aceleração e a desaceleração de movimento. Nós vamos já colocar valores fixos de velocidade para ele. Então, por exemplo, nós acionamos setinha para a direita, significa que o nosso personagem vai para a direita. Só que como esse getAccess trabalha como se fosse analógico, ele teria uma aceleração de 0 até 1. 1 é a extremidade da direita e menos 1 é a extremidade da esquerda do input horizontal. Então, nesse momento, os valores começariam a subir de 0 até 1. E os valores são valores do tipo float, ponto flutuante, que tem casas após a vírgula. Então, ele demoraria um certo tempo até atingir o valor máximo, que seria 1. E nós não queremos que ele demore esse tempo. Nós já estamos aqui setando como um pequeno movimento que ele der tanto para a direita e menos um pequeno movimento que ele der para a esquerda. Agora nós informaremos aqui qual que é o eixo, é o horizontal, que nós estamos pegando lá da nossa tabela de inputs já pré-definidos. Como é uma função que retorna um float, ou seja, um número de menos 1 até 1, nós temos aqui que nós precisamos informar de que valor até qual valor ele vai acionar esse if, essa condição. Bom, então se o valor for maior do que 0, significa que nós estamos querendo que ele movimente para a direita. E se o valor for menor do que 0, significa que nós estamos acionando a setinha para a esquerda ou o A. Então nós queremos que o personagem ande para a esquerda. Bom, mas só que dessa forma que eu estou te mostrando aqui, o código começa a ficar um pouquinho mais poluído. Nós estamos reescrevendo
uma mesma condição, somente mudando ali um valorzinho ou outro. Uma forma muito melhor da gente fazer isso é guardar o valor que está sendo passado pelo input getAccessRaw. Ou seja, setinha para a esquerda, ele vai te retornar -1. Setinha para a direita, vai te retornar 1 positivo. Se você não acionar nenhuma tecla, ele retorna 0, que é a origem. Deletei todas as condições e deixei somente o input getAccessRaw horizontal. Aqui, ele vai me retornar um float, do mesmo jeito. Só que a gente não vai trabalhar com condição, com if. Então vamos criar aqui uma variável do tipo vector2, que significa vetor de duas posições. Nós vamos passar para a posição x o nosso valor do horizontal. E o y, nós vamos passar nenhum valor, porque nós não queremos passar nenhum tipo de valores para pulo ou para gravidade nesse momento. Bom, aqui eu coloquei uma variável do tipo vector2, um vetor de duas posições. Dei o nome dela de dir, direction ou direção. Deixei ela como pública, para a gente poder ver ela lá no editor. Agora, essa variável dir, a gente vai trazer ela aqui para o update. dir.valor do x, olha lá, já está me mostrando o valor de x. Ele vai receber getAccess horizontal. Aqui, como eu coloquei o raw, que eu já te expliquei, ele vai te retornar -1, 0 ou 1, dependendo das teclas que você acionar. Agora, dir.y, a gente não pode colocar 0, porque 0 significa que não existe velocidade no y. E como a gente quer trabalhar com física para personagem e depois disso fazer o pulo do nosso personagem, se a gente deixar como 0, a gente vai setar o valor de física para o eixo y como 0. Então, ele nunca vai sair daquela posição no eixo y. Isso aqui é uma coisa muito importante que a gente deve observar. Então, o que a gente deve fazer aqui para não deixar como 0? Nós vamos passar aqui os valores de velocidade no eixo y do nosso objeto. Nós iremos manter a velocidade no y atual daquele objeto sem fazer alteração nenhuma. Mas para isso a gente precisa acessar o componente RigidBody 2D que nós adicionamos no nosso personagem. Ele tem todos os componentes de física que afetarão nosso personagem no nosso ambiente de jogo. Nós criaremos uma variável do tipo RigidBody 2D e ela receberá o componente RigidBody 2D. É uma conexão entre o nosso jogo e o nosso script, uma variável que tem o mesmo tipo do nosso componente que se encontra no jogador. Eu criei uma variável então do tipo RigidBody 2D, dei o nome de RB, deixei ela como pública também. Agora uma coisa interessante. Nós precisamos inicializar essa variável. Inicializar é você dar valor, atribuir um valor a essa variável, para que ela possa manipular o seu conteúdo. E dessa forma, não existe nenhum valor atribuído a ela. Como eu coloquei em público, nós poderemos declarar essa variável lá pelo editor, de uma forma muito mais fácil. Por enquanto, vamos deixar dessa forma. Então, RB significa que nós estamos acessando aquele componente RigidBody do nosso jogador. RigidBody.velocity, ele nos traz aqui valores x e y, as velocidades do nosso objeto naquele momento em x e em y. Em x, ela será modificada com a velocidade que nós passaremos aqui pelo input getAccess horizontal. Só que a do y nós vamos manter, então eu simplesmente estou copiando a própria velocidade na direção y. Certo? Até aqui a gente consegue já movimentar o nosso personagem fazendo mais uma única linha de código. Para movimentar ele de uma forma certa, envolvendo todos os cálculos de física, nós vamos utilizar aqui uma função chamada fixedUpdate. A função fixedUpdate trabalha em tempos pré-determinados. Então, lá nas configurações da Unity, na parte de física, a Unity mesmo determinou que ela vai rodar a 0.02 segundos. Então, nesse intervalo de tempo, ela será ativada. E isso é muito bom para a física, porque nós temos muito mais controle
sobre a movimentação dela independente do hardware do computador que você está utilizando. Certo, então aqui nós vamos fazer com que o nosso personagem movimente. RigidBody.Velocity, nós estamos acessando a velocidade do personagem nesse momento e vamos atribuir dir. Então nós estamos atribuindo essa variável de 2 posições para a velocidade do nosso objeto. Vamos salvar o nosso script. Clicando aqui no nosso personagem, nós vamos arrastar o script para dentro do nosso personagem, mais um componente adicionado. E aqui nós temos as nossas variáveis públicas. Elas são públicas porque agora elas aparecem no nosso editor. E agora nós podemos atribuir valores às nossas variáveis pelo editor, e não por código. Aqui a nossa variável RB espera um componente do tipo RigidBody2D. Então a gente vai simplesmente clicar e arrastar o nosso componente aqui para dentro dela. Pronto, agora a ponte já foi feita e o nosso código já consegue alterar valores dentro do RigidBody2D. Bom, isso aqui é um problema de física. Nós devemos limitar a rotação do nosso personagem no eixo Z. Então, em RigidBody, você vai em Constraints, frisar rotação no eixo Z. Bom, agora o nosso personagem já está se movimentando pelo cenário a partir dos comandos setinha para a esquerda, direita, A ou D. Bom, mas a velocidade está muito baixa. Então, como a gente deve alterar a velocidade do nosso personagem? A gente vai criar uma nova variável do tipo float. Ela vai guardar um valor e esse valor é o valor de velocidade que você mesmo pode setar para o seu próprio personagem. Speed. Onde speed se encaixa aqui no nosso código? A gente sabe que nós estamos dando para ele uma velocidade em x a partir do retorno de valores aqui do nosso input horizontal. Então ele retorna 1 ou menos 1 para a velocidade. E é essa velocidade que nós estamos setando aqui para o nosso objeto. Basta a gente multiplicar esse 1 por speed. Se speed for 10, horizontal vai retornar menos 10, 0 ou mais 10. Agora aqui voltando no nosso script, você vai ver que a variável pública speed está com 0. Se a gente der play no momento de agora, 0 multiplicado por qualquer número vai dar 0, então não haverá velocidade para o nosso personagem. Você está aqui como 5. Já é uma velocidade boa para o nosso personagem. Bom, uma coisa que você pode alterar aqui no RigidBody2D, para dar uma melhorada na física, é você vir aqui em Collision Detection, colocar em Continuous. Ele sempre vai estar calculando a colisão. Ela nunca vai parar de ser calculada. O que significa isso? Às vezes, quando o nosso personagem está caindo aqui na vertical, ou você está em uma velocidade muito alta na horizontal e colide com um objeto, muitas das vezes o personagem ele vai passar do nosso objeto, mas também ele vai voltar. E para que não aconteça essa passagem, para que o nosso personagem não passe por outro collider, é só você ativar essa colisão contínua. Isso serve também para superfícies muito finas e o nosso personagem acaba caindo por elas. Então, só ativar Continuous. Bom, agora a parte do pulo do personagem. O pulo do personagem é a mesma coisa. Nós vamos utilizar um input já pré-estabelecido da Unity, que dessa vez é o jump e não mais o horizontal, e a gente vai fazer com que ele tenha uma velocidade em Y. Voltando aqui no nosso script, pode ser feito no update. Aqui no update, nós vamos trabalhar com uma condição. Agora é necessário que haja uma condição caso o nosso jogador acione a tecla de jump, que no caso aqui está pré-estabelecido da Unity, que é o espaço. Mas você também pode mudar para a tecla que você quiser lá no Input Manager. Bom, aqui nesse caso, eu não utilizei getAxis, porque essa entrada de dados não trabalha com eixos de movimentação. Aqui simplesmente você está clicando, você está acionando uma tecla para pular. Não tem necessidade da gente ter aquela cadeia de valores que nos auxiliaram bastante
aqui no horizontal. Então, get button down. Na hora que nós clicarmos com o nosso botão, espaço, ele vai executar o código que está dentro do nosso if. E qual é esse código? Bom, agora nós vamos escrever aqui uma linha de verificação de colisão do nosso personagem com o solo, com o chão. E será um outro if. Se retornar a colisão, então significa que o nosso jogador está no chão, ele pode pular. Se não retornar a colisão, significa que o jogador não está colidindo com o chão, ou seja, ele está pulando. A função em questão aqui é uma função que está dentro de física e ela é do tipo overlap circle. O que significa isso? É um círculo que será renderizado, ele vai aparecer no nosso ambiente de jogo de forma invisível. Então, são só valores ali que estão sendo calculados. E ele vai retornar para a gente se esse círculo de colisão colidiu com algum objeto em questão. Nós vamos adicionar 3 parâmetros. O primeiro, realmente, é a posição do círculo, é a posição que o círculo aparecerá no nosso campo. Onde ele deve aparecer? Nos pés do jogador. O segundo é o raio, é o tamanho do círculo. Qual o tamanho da colisão desse círculo? E o terceiro é o layer. Quais layers que o nosso círculo estará colidindo? Os layers significam o seguinte: existem camadas onde colliders colidem com outros colliders e colliders que não colidem com todos os outros colliders. A gente consegue saber se o nosso overlap circle está colidindo com o layer chão e não com o layer player ou layer inimigo ou o layer partícula. Então fica muito mais fácil da gente poder trabalhar. Então vamos lá. Ele está pedindo aqui uma posição, vector2, uma variável do tipo vector2, x e y. Qual é a posição que ele deve aparecer no campo? Aqui no nosso editor, nós precisamos ver aqui onde é a posição que esse círculo vai aparecer no nosso personagem. A gente precisa que ele apareça aqui no pé, para ele colidir somente com objetos que estão aqui abaixo do nosso personagem. Como a gente faz isso? A melhor forma é a gente criar um objeto vazio dentro do nosso personagem, trazer esse objeto aqui para o pé do nosso personagem. Não precisa ser milimétrico, tá? A gente pode deixar mais ou menos aqui, nessa posição. A gente pode renomear o nosso objeto pivô do chão. É o pivô que vai servir de referência para a criação daquele nosso círculo de colisão. Então aqui no nosso script nós precisamos guardar aquele pivô de colisão dentro do script. Eu criei uma variável do tipo transform. Ela vai guardar objetos que estão na nossa cena e deu o nome de ground pivô. Então aqui já está o nosso objeto pivô. Nós precisamos acessar a posição do nosso objeto. Então groundPivot.position, tá? Então nós temos aqui já o nosso primeiro parâmetro. O segundo é o radius, o raio do círculo. Então ele está pedindo um float. Public float radius. Nós vamos trazê-lo aqui para o próximo parâmetro. E o terceiro, layer mask, do tipo, será uma variável do tipo layer mask. Então, public layer mask, do tipo layer mask, e deu o nome de layer para ela. Coloquei ela aqui como parâmetro. Agora a gente vai abrir e fechar chaves. Então aqui nós temos duas condições. Se ele clicar para pular e se o overlap circle retornar um collider, retornar algum valor positivo, significa que ele colidiu sim com algum objeto. Objeto aquele que tem um layer de chão. Então após feitas essas duas verificações, a gente pode fazer com que o nosso personagem pule. Bom, agora nós vamos utilizar o mesmo componente, o RigidBody, para acessar uma outra função, que é a função do addForce. Ele vai adicionar uma força em Y para fazer com que o nosso personagem pule. Aqui então, RigidBody, adicionar uma força. Ali ele pede para a gente um vetor de duas posições, um vector2, força. Então aqui eu vou escrever o quê?
eu posso muito bem criar uma outra variável. Uma variável igual a dir, que é um vetor de duas posições, em x deixar zerado e em y adicionar força no y. Mas aqui eu vou fazer do jeito mais rápido. Vector2.up. Olha só, ele já nos mostra ali que é a representação da escrita 0 no x e 1 no y. Então ele vai dar 1 de força em y para o nosso personagem. Esse 1 de força não é o suficiente. Então ele vai multiplicar pela força de pulo. Essa força de pulo a gente vai criar aqui uma nova variável. Jump force, a força do pulo. A gente vai multiplicar vector 2.up multiplicado pelo jump force. Vou salvar o nosso script. Agora aqui no nosso movement, no nosso script, ele já nos deu a nova variável, jump force. Eu vou colocar aqui como 200. E a gente vai fazer um teste. 500 é muito. Porém, a gente vai fazer uma outra melhoria aqui no nosso Rigid Body 2D. O nosso personagem, você pode notar que ele está com baixa influência da gravidade. Está parecendo que ele está flutuando no nosso cenário. Então a gente vai vir aqui em Gravity Scale, em escala de gravidade, de 1, vamos tentar colocar em 4. Para fazer com que o nosso personagem desça mais rapidamente. Aqui com 700 de pulo, eu já consegui ter um valor legal para a gente poder deixar como força de pulo do nosso personagem. Então ficou dessa forma aqui o pulo do personagem. Uma coisa também que você pode notar é que às vezes ele tenta pular, mas não consegue pular. É como se existisse uma força contrária que não deixasse ele pular. É o seguinte, aqui o personagem está subindo com 700 de força. Então vamos dizer que esse 700 é a força com que o personagem é movido para cima. Só que essa mesma força se torna negativa à medida que o personagem desce. Então se ele está com 700 de força na descida também, e você tenta pular sem que ele encoste no chão e fique com velocidade em y totalmente zerada, você não vai conseguir pular com o personagem, porque existe uma força em sentido oposto àquela que você está tentando atribuir ao personagem. Isso é muito fácil de acontecer porque o nosso círculo ele se encontra um pouco abaixo do nosso personagem. Então antes do nosso personagem atingir o solo e o Capsule Collider dele atingir o solo e a velocidade ficar totalmente zerada em y, a gente tenta adicionar uma força em y positiva. E aí que acontece esse pequeno problema de uma força contrária à outra, não deixando o nosso personagem pular. Então o que a gente pode fazer aqui para obliterar essa força em y? Dir em y recebe a força do velocity em y. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar esse valor de dir.y, trazê-lo aqui para baixo, então ele será zerado. Agora sim, nós teremos já um pulo limpo, sem qualquer influência da física. Uma coisa também importante para você ficar ligado é que nós estamos setando aqui os valores de dir antes do pulo acontecer. A função update pode ser executada inúmeras vezes em um pequeno intervalo de tempo, enquanto que a fixa de update ela tem intervalos fixos. Então, a update ela pode ser executada várias vezes em um único ciclo do fixed update. Isso acontece. Então, olha só o seguinte, nós estamos aqui atribuindo valores a dir.x e .y. Só que o fixed update tem um tempo certo, vamos dizer assim, para ele ser executado. Então, se a gente clicar com o botão de jump em algum intervalo de tempo, a gente quer que dir.y seja zerada. No intervalo de tempo onde essa linha 26 estava sendo executada, passando para 27, a fixa de update rodou. E ela vai pegar quais valores? Do dir, os valores antigos. Porque após o pulo, dir.y recebe um novo valor.
Isso acontece, elas não estão sincronizadas, essas funções. Então, o que eu te recomendo fazer? Pega todo tipo de alteração final de variável e coloca abaixo dessas possíveis alterações que podem influenciar os valores dessas mesmas variáveis. Agora sim você vai perceber que no seu jogo o personagem realmente vai parar de dar aqueles falsos pulos. Perfeito, agora o personagem realmente tem um pulo totalmente limpo. Bom, a última coisa é o seguinte, não sei se você já percebeu, mas se você pular perto de algum obstáculo, o seu personagem pode ficar enganchado. Isso não é um defeito, não é um problema. Isso aqui é da física mesmo, do Rigid Body. Existe friction, que é a fricção. Os objetos, ao se colidirem, eles ficam engarranchados dependendo da força que você está acionando esse objeto contra um outro objeto. Para que não tenha esse tipo de fricção, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos clicar aqui com o botão direito na nossa pasta Assets e criar um material físico 2D. Criei ele aqui. Ele tem o valor de Friction 0.4 e Bouncing. Esse é o valor de fricção que eu te disse agora há pouco. Vamos zerar esse valor. Vir aqui em Personagem, Rigid Body 2D. E aqui tem um material. Ele espera um material do tipo Physics. A gente vai arrastar esse material aqui para dentro. Agora, né, com os novos valores zerados aqui de fricção. Fazendo o teste. Pronto. Ah, mais uma coisa. Se você quer que o seu personagem rotacione para o sentido onde você está movimentando ele, você vai fazer o seguinte. Aqui no nosso personagem, ele tem um Sprite Renderer. E nele tem a opção Flip. Flip em X ou Y. Em X, você vai espelhar a textura dele no eixo X. Então a gente vai fazer o seguinte. Olha só, aqui eu criei dois ifs. Um pegando o input horizontal mais uma vez. Se ele for maior do que 0, se for 1, então eu quero que SpriteRender.flip receba true. Se horizontal for menor do que 0, você quer que o flip seja falso. SR é uma variável do tipo SpriteRender. Eu declarei da mesma forma que eu fiz com o Rigid Body. Eu coloquei o componente que eu quero acessar, dei um nome para ele, SpriteRender.flipX, true ou false. Agora aqui no nosso script movimento, ele está pedindo um Sprite Renderer. A gente vai arrastar aqui o componente para dentro dele. Pronto, nosso personagem já está olhando para o lado onde está se movimentando. Bom, então essa foi a aula de movimentação de personagens. Nós aprendemos a fazer movimentação no eixo horizontal, o eixo X, e o vertical, que é o pulo, do eixo Y. Então, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, se achou esse conteúdo importante para você, se inscreva, curta o vídeo, comente se você gostou do vídeo. Se tem alguma dúvida, eu posso te esclarecer também. E até mais.